Presidente da República, Geraldo Alckmin, reforçou a avaliação de que a taxação de 25% do aço importado pelos Estados Unidos é uma medida equivocada. Mas defendeu que o caminho do governo brasileiro não será no olho por olho, dente por dente. Segundo Alckmin, a estratégia é focada no ganha-ganha do comércio exterior, valorizando o diálogo entre os países. Ele repetiu que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, que tem superávit comercial nas trocas com o país. Alckmin também confirmou que deve acontecer uma reunião em nível técnico com os Estados Unidos no âmbito do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica. Essa é a Carolina Lewitt, a porta-voz do governo americano que estava na imagem. Guilherme Mendes, na sua avaliação, o governo está certo de não peitar o governo americano? O presidente Lula também deveria moderar a sua forma de se expressar com relação ao presidente norte-americano, uma medida em que isso dificulta as conversações. Como você vê o governo dialogando com os Estados Unidos? Um Trump acostumado a negociar de maneira empresarial e econômica, o Alckmin acostumado a negociar politicamente. Como você vê esta conversa? Você acha que vai dar em alguma coisa? Eu acho que vai dar, sim, num realinhamento, e também concordo com a postura do vice-presidente Alckmin, na medida em que relações comerciais não devem ser pautadas simplesmente na reciprocidade. Existem outras questões envolvidas. O próprio presidente Donald Trump, que é sempre muito agressivo nas suas falas, nas suas colocações, sobretudo quando trata com as outras nações. A gente viu a semana passada como foi a abordagem dele, que no mérito está 100% correta, na minha opinião, em relação à Ucrânia, mas esse é um estilo dele e é um estilo que, sem dúvida, traz resultados para o povo americano. Não sei se vão ser os resultados que ele espera, porque a gente já está vendo alguns setores da economia americana gritando em relação a esse tarifaço. Mas no caso específico do Brasil, como os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais, o segundo parceiro comercial do país, a gente tem que tratar essa relação com muito cuidado, analisando produto a produto, ponto a ponto, o quanto eventualmente aumentar reciprocamente a tributação de um determinado produto vai impactar na cadeia econômica e na cadeia produtiva interna. Eu gosto sempre muito do tom do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é um homem muito ponderado, é um homem de diálogo, com ideias muito claras, e ele está, sem dúvida, pensando na indústria brasileira, coisa que nem o próprio presidente Trump pensou quando ele colocou, a título de exemplo, a taxação sobre o aço brasileiro. Um dos setores que mais está reclamando disso é a própria indústria americana, indústria que ele diz querer privilegiar. Então, de fato, existe um mundo do discurso e um mundo da economia. Me parece que o Geraldo Alckmin está apostando mais no mundo das decisões econômicas do que propriamente no mundo do discurso, das falas de impacto. Aquilo que o presidente Trump faz com maestria não é o estilo do nosso vice-presidente de negociar. E dentre esses dois estilos, eu fico com aquele que é mais objetivo e pragmático. Eu estou do lado da linha adotada pelo vice-presidente Alckmin. Agora, Davi Andrade, prestei muita atenção no diálogo entre o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e o Donald Trump e o J.D. Vance, que era o vice-presidente na Casa Branca. Aquele diálogo tenso, provocado pelo Zelensky, viu? Aqui, a televisão mostrou só alguns cortes, mas não é isso que eu quero falar. E o Trump dizia para ele: "You have no cards, you have no cards." Ou seja, para sentar na mesa com os Estados Unidos, você tem que ter cartas. Exatamente. Cafezinho, tapinha nas costas, conversa amena, serve um bom almoço, um abraço, voltam todos felizes, sem resultados. Exato. Quais são as cartas que o Brasil teria para jogar com Donald Trump? Olha, eu quero conversar, nós somos uma nação amiga, deixamos que navios de guerra do Irã ancorassem aqui nos nossos portos, violando um acordo com os Estados Unidos. Nós fizemos uma crítica muito moderada ao Maduro, na Venezuela, temos simpatia aí com a Nicarágua, a Coreia do Norte é vítima, a própria Rússia na época que estava, agora o Trump está apoiando, mas na época do Biden a Rússia estava com toda a razão. Quais são as cartas que nós temos para jogar com o presidente americano Donald Trump?
Capê, você tocou no ponto. Você tocou, foi nevrálgico o seu comentário. Nenhuma. O Brasil não tem carta nenhuma. Zero de carta. O Brasil não tem condição nenhuma de sentar na mesa em paridade com o governo americano. O Brasil não tem como criticar a política tarifária do governo, seja lá qual a motivação for dessa política tarifária. Me parece que Trump olha muito para o mercado interno, né? Quer reindustrializar os Estados Unidos em áreas que são historicamente objeto de importações, né? Me parece claro que é essa a política de Trump. O Brasil não tem nada, que olho por olho. O Brasil não tem um olho para chegar numa discussão dessa com os Estados Unidos. Não tem sequer nenhum dente. Então não tem discussão, não tem carta na manga, não tem carta na mesa. O Brasil tem que se recolher à sua insignificância nessa relação com os Estados Unidos. Não tem que ficar discutindo. Não tem que querer colocar, gritar como o presidente Lula falou aí, nesses arroubos dele, tem que me tratar de igual para igual, sei lá o quê. Não tem nada na mesa para ofertar, não tem negociação nenhuma. Os Estados Unidos vai fazer a política tarifária dele do jeito que ele quiser fazer. E o Brasil vai ter que engolir. Pura e simplesmente vai ser assim que vai acontecer, gente. Rodolfo Maris. Eu discordo um pouco das falas do meu amigo aqui, com todo respeito, mas eu acho que o Brasil ele tem muito a acrescentar para os Estados Unidos, sim. Tá? Tem muito, principalmente nessa indústria de aço e ferro. A gente exporta para os Estados Unidos, mas a mão de obra dos Estados Unidos sobre a nossa matéria-prima aqui é primordial. Primordial mesmo, é quase 1/3 dos empregados hoje em indústrias nos Estados Unidos que se favorece através do nosso aço e do nosso alumínio. Dizer que nós não temos nada para trocar, desculpa, para mim é um engano. Talvez nós devíamos ter agora, como o Alckmin está fazendo, um trabalho contundente, um trabalho exemplar de ser diplomata, de ter paciência e saber responder, não à altura das provocações de Donald Trump, mas como um diplomata de verdade que quer apaziguar tudo isso e fazer, como lá no governo Bolsonaro fizeram, de tentar amenizar essas cotas de 25%, essas taxas de 25% e trazer para a mesa um outro tipo de proposta. Como foi em 2019, as cotas. É isso que o Geraldo Alckmin vai tentar fazer. Ô Maria, só um ponto. Por favor. Só uma parte. Claro, sim. Você foi citado, pode responder. Eu pergunto o seguinte, qual que é a diferença de PIB de um país para o outro? É dessa significância que eu falo. O Brasil não significa absolutamente nada em relação ao PIB americano. São mais ou menos 2 trilhões contra 30. O Brasil vai colocar na mesa o quê? Ah, não, se você tarifar assim, eu vou tarifar colar. E daí? Não, isso mas na prática não redunda em nada, entendeu? Tudo bem, mas não é sobre a tarifa que eu estou falando e nosso PIB nem se compara com o PIB dos Estados Unidos. É a gente valorizar a matéria-prima que é exportada para eles lá. Eu acho que o benefício que a gente cuida daqui, que a gente produz aqui, é gigantesco para os Estados Unidos também. Desvalorizar o nosso trabalho e deixar o Donald Trump fazer o que ele quer e abaixar as orelhas não seja a forma mais correta de negociar isso. É que abaixando as orelhas ou levantando as orelhas, ele vai fazer. Rodolfo, é o seguinte, a questão de baixar a orelha também, ou levantar a orelha, o que o americano quer não é orelha alta, orelha baixa. É o seguinte, that's business. É isso. Money talks, o dinheiro fala. Sim. Então, meu querido João Belutti, nós temos a maior reserva de minérios do mundo. Não sabemos aproveitar. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior que a da Arábia Saudita, que da Rússia. Também não sabe aproveitar. Não sabe aproveitar. A Rússia está começando a aproveitar, fazendo parcerias. Até a Ucrânia vai fazer parcerias. Por que não tem ninguém com iniciativa nesse governo, ou mesmo em governos passados, para que a gente comece a explorar as riquezas da Amazônia Azul, da Amazônia Verde, com desenvolvimento sustentável, parar com essa idiotice de que não se pode fazer exploração, que os recursos estão ali embaixo e as pessoas vivendo ali, tribos ou não, populações ali ribeirinhas, vivendo na Idade da Pedra. Essas são as cartas que o Brasil tem que jogar. Agora não adianta ir com conversinha de agradar, vamos conversar, bater um papo. O americano quer saber o que você tem para me oferecer. É isso. Você sabe como é que é a cultura lá no americano? Tem dinheiro, sai de lado. O povo americano é assim. João Belutti. Exatamente, Capês, por essa cultura norte-americana. Inclusive, é bom lembrar que o Brasil e os Estados Unidos partiram mais ou menos ali do mesmo patamar, e os Estados Unidos estão onde está e o Brasil está onde está. E é bom lembrar que o Trump está fazendo o que ele disse que faria, né? Igualar as tarifas. Não é que ele está aumentando a tarifa do Brasil. Ele falou, vou igualar
porque ele se sentia injustiçado e esse foi o discurso eleitoral vencedor. Até agora as medidas brasileiras, teve o arrobo lá do Lula, de falar que tem que ser tratado de igual para igual, está no direito dele também, né? Ninguém quer ser toda hora ficar sendo afrontado pela superpotência. Agora, o que o Brasil poderia fazer vai passar a exigir visto, né? O que se foi especulado, vamos exigir novamente visto dos americanos, dos canadenses, enfim, tudo paliativo para jogar para a torcida. Como foi colocado pelo Davi, o Brasil precisa muito mais dos Estados Unidos do que vice-versa. O grande consumidor do mundo é o mercado americano. Em vez de estar fazendo essas parcerias estratégicas, como você colocou, a Amazônia Azul, tem tanto campo aqui para explorar no Brasil, mas a gente às vezes se perde numa legislação burocrática e outros interesses, porque tudo que a gente diz, não está sendo explorado porque tem reserva legal, enfim, tem terras indígenas, de alguma forma não tem fiscalização alguma lá, então pode ser que estejam sendo explorados, muita gente diz que diversas potências têm lá interesse e já estão explorando, e a gente acaba aqui não aproveitando que o Brasil é o celeiro do mundo, minérios, minerais, enfim, a gente acaba ficando aqui para trás. Exatamente, Bellucci. Você tem... Por que você não cria marcos regulatórios... Claros, né? Claros, que não sejam passíveis de interpretação? Por que não se estabelece um panorama jurídico que impeça, por exemplo, o Ministério Público de buscar algum tipo de polêmica jurídica e parar uma obra, parar um desenvolvimento, travar a incorporação imobiliária, travar a exploração, por exemplo, de recursos, muitas vezes com abuso da promotoria ambiental? Por que não se estabelece um marco regulatório, limites para a atuação jurídica, segurança política, segurança jurídica, previsibilidade? Aí você tem cartas e você pode atrair parcerias público-privadas, porque o Brasil é um convite ao investimento exterior. É um desperdício enorme nós não estamos fazendo as parcerias para a exploração desses recursos junto com o país que tem mais tecnologia. E, no entanto, ficamos batendo no peito de maneira ufanista ou vamos com conversa fiada e café com o presidente dos Estados Unidos. Parece, João Bellucci, que o Rodolfo Marins não concorda com nada disso que estamos falando, porque enquanto nós falamos, ele balançava a cabeça freneticamente em protesto. Então fala, Rodolfo. Vou tomar a palavra aqui, porque foi assim em 2019 também, Capês. Foi assim, ele foi enérgico, ele colocou a cartilha dele na prática e depois ele viu que os próprios americanos começaram a sofrer com essa taxação dele, ele teve que recuar. E não tem como ele não recuar, é impossível ele não recuar diante da taxa de desemprego que vai causar nos Estados Unidos. A indústria, as siderúrgicas nos Estados Unidos não estão preparadas ainda para fornecer, para fazer o tanto de matéria-prima que a gente importa para eles. Eles precisam da gente. E outra, eles não vão abrir do único commodity que eles mandam para a gente, que é o carvão, que a gente gasta cerca de 1 bilhão comprando lá. Se a gente não compra dele lá, a gente vai diminuir a nossa produção aqui. E para eles também não é interessante. Aconteceu em 2019 e vai acontecer agora em 2025. Eu estou sendo otimista demais com as cartas que nós temos na mão. Eu estou sendo otimista porque eu já vi esse filme. Ele tem que recuar. Eu acho que você está sendo otimista, porque você está falando de compra de 1 bilhão de carvão num país que tem um orçamento de 30 trilhões de dólares. Está sendo otimista. Você está enfrentando um gigante com um palito de fósforo. Mas agora eu explico por quê. Porque nós dependemos única e exclusivamente dos Estados Unidos para esse tipo de combustível, para a gente produzir aço e para a gente produzir o aço e qualquer outro metal. Fugiu minha cabeça agora. Aço e alumínio, aço e alumínio e ferro. Nós precisamos desse combustível e a gente é o único comprador deles. Se a gente não produz para exportar, aumenta o índice, porque eles não têm ainda capacidade. Para você montar uma siderúrgica, por exemplo, leva de 5 a 6 anos. E os Estados Unidos não têm esse tempo, não vai ficar na taxa de desemprego nesse setor para 4 ou 5 anos para montar uma siderúrgica. Então eles vão investir para que eles possam recuar nessa proposta. Bom, vamos trazer então o Davi Andrade para essa conversa. Davi, eu estou falando de parcerias com o país, com tecnologia, para a exploração dos nossos recursos. Sim. O Trump agora propôs parceria para a Ucrânia. Lá tem, segundo dizem os noticiários, 13 trilhões de dólares em vários minérios e terras raras, como eles costumam dizer. A Rússia diz que tem muito mais que isso no seu vastíssimo território, que é o dobro da extensão do território da China ou dos Estados Unidos, para você ter um exemplo. E o Brasil, que é a 5ª maior extensão territorial do mundo, tem recursos de sobra. Só que ninguém investe aqui porque não tem segurança jurídica. Nenhuma, Zé. Você começa um empreendimento, vou dar um exemplo. Você começa um empreendimento, lança uma incorporação imobiliária, faz
a estrutura jurídica, a publicidade, monta o seu galpão, o stand de vendas, começa a vender aquelas unidades. Isso é só um exemplo, hein? Depois se descobre que na tramitação do projeto na Câmara Municipal, que autorizou a desafetação daquele terreno para a construção, teve um vício procedimental. Entra-se com uma ação, coloca ali 10 mil páginas de documentos, todos repetidos, baboseira, é dado uma liminar e depois ninguém mais quer ler nada e julgar. Isso. Então, com esta insegurança jurídica, nós não temos cartas na mão para negociar. E quem está no comando do país é o presidente da República. Exato. Ele tem que chegar juntamente com o Congresso Nacional, com o Judiciário, e estabelecer marcos regulatórios claros e segurança jurídica. Sim. Um país não pode caminhar com tanta polêmica. Não isso que eu tenho, minha opinião. Mas eu quero ouvir a sua opinião. E não com a minha. riquezas, como você disse, com riquezas naturais, na Amazônia, por exemplo, sem nenhuma exploração, né, Capês? Sem nenhuma exploração, e com barreiras quase que intransponíveis. Como você disse, vai começar alguma coisa lá, tem que passar por 10, 15 órgãos lá regulatórios e não vai conseguir fazer o que precisa, né? E só um ponto, viu, Capês, que eu enfatizando aqui que nós falamos sobre essa questão tarifária. A diferença de tarifas cobradas pelo Brasil dos produtos importados dos Estados Unidos e pelos Estados Unidos de produtos exportados pelo Brasil. O Brasil, em média, tributa 11,33% dos tributos, dos produtos que vêm dos Estados Unidos para cá, e os Estados Unidos tributam 2,2%. Então, a diferença tarifária é de 9 pontos. É disso que o Trump está falando quando quer carta na mesa. O que você vai me dar aqui? O que você vai colocar na mesa? Você tributa muito mais do que eu te mando e eu tributo muito menos do que eu demando de você. Qual que é a reciprocidade aqui? Aí entra o que você disse. Tudo bem, pode ser não no plano tarifário, mas em termos de investimento, o que pode ser em ambiente regulatório explorado em termos de parceria com os Estados Unidos? É o que o Trump está fazendo lá, propôs fazer, né, Capês, na Ucrânia. Talvez uma parceria para explorar grande parte do território da Ucrânia, como forma até de compensação dos esforços de guerra. É disso que se trata. Não é ficar falando, batendo no peito e falando grosso que vai resolver o problema. Exatamente. O Trump pode ter todos os defeitos, mas não tem o defeito da omissão.